Olá pessoal, meu nome é Paulo, eu sou professor de História e hoje nós vamos iniciar os nossos estudos na Antiguidade, aquele período que se inicia 4000 a.C., mais ou menos quando se inventa a escrita e vai até a queda do Império Romano do Ocidente. Especificamente, hoje nós vamos falar da Mesopotâmia, que é possivelmente a mais antiga das civilizações no planeta Terra. Então vamos lá? Primeiro, antes da gente falar especificamente sobre a Mesopotâmia, como essa é a primeira aula de antiguidade, eu queria fazer uma pequena consideração sobre a importância dos rios na formação dessas civilizações. Aqui nós vamos ver um mapa e ver que as primeiras civilizações ao redor do mundo aparecem próximas aos rios. A gente vê que os egípcios aparecem próximos ao Nilo, a Mesopotâmia entre o Tigre e o Eufrates, a Índia perto do rio Indo e a China perto do rio Amarelo. E eu imagino que de início já seja bem óbvio o porquê que essas primeiras civilizações no sentido de civilizações urbanas, civilizações tecnológicas, por que elas dependem desses rios? Nós precisamos de água potável para sobreviver. Nós precisamos de água também para a agricultura, que vai ser um dos próximos pontos. Rios são essenciais para a agricultura e transporte. Não só as cheias de rios eram de extrema importância para que pudesse ter agricultura, principalmente porque se você for olhar no mapa, algumas dessas civilizações começam em regiões até que bastante áridas. Então, esses rios possibilitam a agricultura, mas também essas civilizações rapidamente aprendem a fazer canais de irrigação, a fazer diques, a canalizar rios, a manipular o ambiente em seu favor. E com isso, esses rios permitem que não só existam vilazinhas pequenas, mas complexos de civilizações, de povoados humanos conectados com uma base de alimentos que o sustente. Porque nessa época é muito difícil você ter uma civilização completamente distante da região agrária. Mesmo hoje não é tão fácil, mas naquela época era quase impossível. Toda cidade tinha que ter a sua zona rural. Além disso, para o transporte. Por exemplo, a gente pensa na antiguidade, a gente pensa muito nas grandes obras arquitetônicas, pirâmides, zigurates, templos, e elas normalmente envolviam grandes objetos de pedra, grandes blocos, que não eram minerados no mesmo lugar onde eram construídos essas obras, afinal de contas não ia ter buracos enormes perto delas. O transporte desses objetos mais pesados era, em geral, feito por água. Porque é mais fácil você botar algo num barco e levar boiando do que botar alguém para arrastar toneladas de pedras de um lado para outro de um país. Além disso, todos os rios desaguam no mar. Então você tem uma conexão direta com o mar, que é outra parte do território que pode ser muito útil para o comércio, para a pesca, para o transporte entre nações, entre territórios mais distantes. Então, os rios, eles aparecem como essencialmente a fonte da urbanização humana. Se a gente parar para pensar em algumas das civilizações que eu tinha mencionado nas Américas, na região do Brasil, na aula passada, as populações sedentárias do Alto Xingu, obviamente, no Xingu. Os povos tapajônicos, Rio Tapajós. Os marajoaras, eles tinham, é uma ilha, eles se encostam com o mar, mas essa ilha é formada pelo delta do rio Amazonas, então ela está cercada por dois lados pelo rio. Com certeza, independentemente de onde a pessoa que esteja me assistindo viva, tenho certeza que tem um rio perto. Sempre tem um rio perto, porque humanos vivem perto de rio. Eu moro em São Paulo, o que mais tem aqui é rio. Estão, por motivos questionáveis, em grande parte soterrados, mas nós temos um monte de rios.
Inclusive, o soterramento deles costuma causar alagamentos. Pode comentar com o professor de geografia sobre isso. Bom, agora vamos falar especificamente sobre a Mesopotâmia. Mesopotâmia, que significa terra entre rios. Meso significa meio, lembrar que a gente falou do Mesolítico, que é o período médio da Idade da Pedra. Se a gente fala de Mesoamérica, a gente está falando de América Central. E potamos, que significa rio. O jeito mais fácil de lembrar para mim é do hipopótamo. Hipopótamo significa cavalo do rio. Eles moram em rios. Pótamos, rio. Quais rios? A gente já falou, o Tigre e o Eufrates. Nem todas as civilizações da Mesopotâmia ficavam exatamente no meiozinho deles, mas era aquela região em volta desses rios. Localizada na região conhecida como Crescente Fértil. Essa região, dá para ver aqui que ela vai do Nilo até a região do Tigre e o Eufrates. É uma região, como eu disse, árida, que tem esse formato de crescente influenciado pelos rios, mais fértil. E não é à toa que duas das primeiras civilizações mais impressionantes da humanidade aparecem nessa região. Habitada por vários povos, sumérios, acadianos, hititas, babilônios, assírios, caldeus. Quem tem experiência, quem já estudou histórias bíblicas, chances são já ouviu falar de alguns desses povos. Por quê? Porque são os povos que viviam naquela região. Esses povos sempre meio que estão na história, a gente vai ver que em certos pontos eles tomam posições de poder sobre os outros, eles criam impérios, depois esses impérios são conquistados por outros povos, mas em geral eles sempre estão ali. Eventualmente eles vão se transformando, um povo se transforma em outro. Nós não temos exatamente acadianos ou hititas andando por aí, mas os descendentes dessas populações continuam. Por volta de 4000 a.C., aldeias se desenvolvem em poderes políticos autossuficientes, chamados de cidades-estado. Isso é um outro aspecto muito comum na Antiguidade. Principalmente no começo da Antiguidade, mais para a Antiguidade clássica, e principalmente quando a gente começa a entrar no Império Romano, esse tipo de coisa, começam a aparecer mais grandes impérios. Mas no começo, a cidade-estado, quer dizer, é um país, é uma nação soberana, independente, formada de uma única cidade. Essa é a primeira forma de sociedade tecnológica e urbana que nós temos. Porque é uma evolução das pequenas aldeias, das pequenas vilazinhas, só que agora começando a tomar uma forma mais próxima do que o que a gente reconhece como uma civilização. Obviamente, os que tinha antes podem ser chamados de civilizações, à sua própria maneira, mas isso é mais próximo do que o que a gente tem hoje, cidades. Só que essas cidades não faziam parte de uma nação, elas eram em si. Nós temos ainda alguns países pequenos que são praticamente cidades-estados, e o conceito de cidade-estado não desaparece depois da Antiguidade, mas ele era mais prevalente na Antiguidade. Território da Mesopotâmia hoje, quem entende geografia já deve ter percebido isso, majoritariamente no atual Iraque, mas também partes do Irã, Anatólia, que é a região leste da Turquia, e Síria. Vamos ver alguns aspectos gerais sobre a economia da Mesopotâmia. Economia diversificada, além da agricultura, cultivo de cevada, trigo, raízes e frutas, também praticavam o pastoreio, o comércio e a marcenaria, entre outros. Isso é para apontar que eles já tinham saído daquele neolítico, onde eles tinham acabado de descobrir a agricultura e era praticamente isso que tinha. Não, eles tinham, na verdade, uma economia bastante complexa. Inclusive, praticavam comércio com outras cidades-estados, cada uma tinha seus próprios produtos, suas próprias especializações. É populada predominantemente por trabalhadores livres, porém havia escravos. Os escravos naquela época eram primariamente adquiridos através de guerras, porque as cidades-estado frequentemente estavam em guerras uma com a outra, e através de débitos ou para
em razão de punição de crimes. Não existia muito a escravidão econômica e um tráfico escravo como a gente vê depois na Idade Moderna. A escravidão era mais uma consequência das constantes guerras e da própria interação social, como eu falei, débitos, crimes que já existiam entre eles. E na Mesopotâmia o trabalho era predominantemente trabalhadores livres. A gente vai ver outras civilizações antigas que tinham a maior parte do trabalho feito por escravos, mas não era o caso da Mesopotâmia. Sistema monetário pouco desenvolvido. Raramente utilizavam moedas. Cevada e metais eram utilizados para trocas. A Mesopotâmia eles não tinham uso de moeda. Eles não tinham chegado a esse nível de economia em que necessitava a criação de um objeto específico para troca. Ou eles utilizavam escambo, a troca de um produto diretamente por outro, ou eles utilizavam cevada como algo geral, como uma base fixa, ou em coisas mais valiosas eles usavam barras de metal. Então, o comércio entre pessoas mais ricas, mais abastadas, era feito através de barras de metal. O que é relativamente comum até em determinados períodos da Idade Média. A população não utilizar de uma forma generalizada moedas. A gente começa a ver, durante a Antiguidade já começam a ter moedas, os fenícios, os gregos, os romanos têm moedas de trocas, mas é muito comum a população comum não utilizá-las porque existem limitações para sua produção, né? Hoje, inclusive, a moeda, eu ia até mencionar papel moeda, hoje em dia a maior parte das pessoas usam um número na sua conta bancária, mas naquela época precisava de um lastro metálico, então muitas sociedades não faziam isso, só utilizavam qualquer que fosse o produto agrícola que eles tinham. No caso da Mesopotâmia, cevada ou, em coisas muito valiosas, metais preciosos. Vamos falar agora da religião. Povos da Mesopotâmia eram primariamente politeístas, ou seja, acreditavam em mais de um deus. Acreditavam principalmente em divindades de origem suméria, como Am, Enlil, Nergal e Inanna. Essas divindades elas também têm mais de um nome. Por quê? Porque são vários povos acreditando nas mesmas divindades. Os sumérios são os mais antigos desses povos. Eles criam esse panteão de divindades que que faz sucesso. Só que cada povo acaba tendo sua própria interpretação e muitas vezes dando seu próprio nome. A gente vai ver algum exemplo disso. Diferentes povos prestigiavam divindades específicas. Por exemplo, Marduk para os babilônios ou Assur para os assírios. Isso é uma coisa interessante que a gente não vê tanto hoje. Porque eles acreditavam na existência e no poder de praticamente todas essas divindades. Eles só tinham uma que era mais influente ou mais prestigiada a depender do povo. Então, um babilônio, ele acreditava em Marduk, mas ele também acreditava em Inanna, em Nergal. Ele só acreditava que Marduk era o mais importante. Era quase que fosse o deus padroeiro daquele povo. E existem diferenças sociais que cada cultura trazia. Por exemplo, os sumérios, que são os originadores, né, dessas divindades, eles tinham um panteão bastante igualitário em questão de homens e mulheres. Os povos semitas, por exemplo, os próprios babilônios, eles prestigiavam mais divindades masculinas. Então, eles colocavam, por exemplo, Marduk, uma divindade masculina, como acima no panteão. Isso por quê? Porque cada povo dava sua própria interpretação. Aqui nós temos uma imagem, uma estátua da deusa Inanna, também conhecida como Star, ou também Ishtar, que era a deusa mais popular da Mesopotâmia, particularmente na cidade de Ur, mas em todos os povos. Ela era a deusa da fertilidade, da maternidade, do amor. Então, inclusive, ela era representada pelo planeta Vênus, então tem uma certa conexão com a deusa grega Afrodite, talvez até sendo a inspiração da deusa grega Afrodite. Os
mesopotâmios também associavam aspectos da natureza ou da realidade deles a um ser personificado, colocavam uma pessoa como a responsável de algum aspecto da realidade. E, obviamente, os deuses mais associados a coisas mais positivas eram mais bem-quistos. Então, uma deusa da fertilidade e da maternidade era bastante popular. O que é muito comum. Deusas mães aparecem muito em mitologia. E é uma figura que normalmente tem um impacto, um poder muito grande. Talvez porque a figura materna seja extremamente importante para a sociedade humana, mesmo fora do contexto da religião. Sacerdotes tinham grande poder político e podiam praticar atividades econômicas. Na Mesopotâmia, o templo era um centro comercial, era quase que o mercado da cidade. Os sacerdotes ganhavam dinheiro com as vendas e compras, praticamente eles alocavam o templo para isso. Eles mesmos podiam praticar comércio e como o templo era extremamente importante, ele acabava virando então o centro econômico das cidades. Construíam templos chamados zigurates, grandes obras de arquitetura da antiguidade. E aqui nós temos um exemplo de um zigurate, o zigurate de Ur, no Iraque, com 21 metros de altura e 62 metros e meio por 43 nas bases. O zigurate, ele é semelhante à pirâmide e também às pirâmides que a gente vê na América Central, porque ele é uma base maior com uma parte menor em cima, uma parte menor em cima. O zigurate, ele é mais um grande retângulo com um menor, enquanto a pirâmide ela é mais lisa. Mas isso é uma forma que a gente vê repetida na arquitetura da antiguidade porque ela é muito óbvia. Tem gente que vem falar, não, é porque, sei lá, são os ETs que ensinaram eles a fazerem isso. Não, é porque, sei lá, tenta fazer uma pilha de cartas. É mais fácil você fazer em formato de pirâmide ou fazer ela num formato de círculo? Fazer uma pirâmide de cabeça para baixo? Não, mais fácil é você fazer nesse formato. Base maior, depois o menor, menor, menor. No caso, os zigurates, que são os mais antigos, eles são esse grande retângulo, mas se você olhar aqui tem um retângulo menor, depois um retângulo pequenininho em cima, com grandes escadas conectando. Bom, vamos falar agora de alguns povos específicos. Vamos falar dos sumérios. Os sumérios, para mim, são alguns dos mais interessantes. Você falou você falou nos sumérios. Eles são, possivelmente, a civilização tecnológica e urbana mais antiga da humanidade. São uma das primeiras civilizações urbanas, surgem por volta de 4000 a.C. Note-se que a gente quase que atribui o início da antiguidade com o surgimento dos sumérios. Fundam cidades e estados autônomas como Eridu, Ur, Nippure e Uruk. Uruk é, até agora, a cidade mais antiga que nós encontramos. É possível que tenha uma mais antiga enterrada em algum lugar, mas das cidades conhecidas pela história, Uruk é a primeira cidade. Cada uma é governada por um patesi, líder religioso, político e militar. Também como na antiguidade, as lideranças não eram muito distribuídas. O líder era o líder em tudo. Ele era o superior hierárquico em praticamente todos os aspectos da sociedade. Inventores da escrita cuneiforme, ou seja, em formato de cunha. Autores da mais antiga obra de literatura conhecida, a Epopeia de Gilgamesh, que é a história sobre um rei mítico. Não se tem certeza se o Gilgamesh como rei existiu mesmo, mas a Epopeia ela é bastante mitologizada, com seres fantásticos, intervenção divina, e a história dele indo atrás da imortalidade. E a Epopeia de Gilgamesh, acredita-se que ela influenciou a Ilíada e a Odisseia, que são obras que influenciaram depois praticamente toda a literatura ocidental. Então dá para traçar uma linha do tempo, começando na Epopeia de Gilgamesh, chegando, sei lá, até super-herói da Marvel.
É, assim, a primeira história que nós conhecemos e com certeza uma das bases da literatura ocidental. Responsáveis por vários avanços científicos, divisão do ano em 12 meses, da hora em 60 minutos e do círculo em 360 graus, invenção do arado de cobre, do uso da força animal na agricultura e da construção de diques. Como eu disse, falou em primeiro, você falou em sumério. Os sumérios também eram responsáveis, entre outras coisas, é atribuído a eles as primeiras escolas. Eles tinham um sistema numérico extremamente inovador também, baseado em 60 símbolos. Esse não perdurou, que nem os 12 meses, 60 minutos e círculos 360 graus que a gente usa até hoje. Pensem que isso, eles acertaram tanto naquela época. Eles chegaram tão próximos do absolutamente correto que a gente não conseguiu pensar em nada melhor até hoje. Os sumérios também participaram da Primeira Guerra, aí não dá para falar que foi só os sumérios, foram eles e entre eles os elamitas, mas é a Primeira Guerra que nós temos recordações, que nós temos alguma coisa falando sobre ela. Devem ter tido guerras antes, a capacidade para a violência da humanidade com certeza precede os sumérios, mas eles têm a primeira registrada. Aqui nós temos uma possível retratação de Gilgamesh, encontrado na cidade assíria Dur-Sarukin, hoje no Iraque. E aqui uma tábua de argila contendo um contrato de venda de terreno, em escrita cuneiforme, datado de 2600 a.C. A escrita cuneiforme dos sumérios, inclusive, ela virou a escrita da Mesopotâmia. E a língua suméria era quase que uma língua franca, que nem hoje é o inglês, ou por um tempo foi o latim. Era a língua que, mesmo que não fosse a principal de um povo, se falava para se comunicar com outros. Os sumérios, eles foram extremamente influentes. A religião deles, a escrita deles, praticamente eles inventaram a base da Mesopotâmia. Vamos falar agora dos acádios. Devido a constantes guerras entre as cidades-estados, os sumérios enfraquecem. Eu passei um tempão falando bem dos sumérios, vamos falar um pouco mal. Essas cidades-estados, como Uruk, que eu falei, elas não eram... Os sumérios, eles eram um povo, eles não eram uma nação. Existiam várias cidades sumérias e elas estavam em constante guerra uma com a outra. Isso enfraqueceu eles, e os acádios, que eram um povo que estava ao norte, têm o poder de invadir agora. A região é invadida por povos semitas, hebreus, árabes, etíopes, babilônios, assírios, arameus, cananeus, fenícios, o que começa a enfraquecer os sumérios. Em torno de 2350 a.C., os sumérios são dominados pelos acadianos, liderados por Sargão o Grande. Acadiano, acádio, mesma coisa, tá? E o Sargão o Grande também é conhecido como Sargão da Acádia. É um dos primeiros impérios da humanidade, onde vários povos estavam sob o comando de um único soberano. Como eu falei, até então, nesses primeiros 1700 anos de antiguidade, cidades-estado, independente, em constante conflito, os acádios dominam grande parte da região, e agora vários povos, inclusive esses povos semitas, ficam um tempo sob o domínio dos acádios. Porém, essas invasões semitas continuam, e em 2100, o Império Acádio desaparece. Então, ele dura em torno de 250 anos, é um tempo até que bastante significativo. Para pensar, o Brasil não tem muito mais ou menos do que isso, como país. Tem mais como, se você considerar dentro do período colonial, mas tem menos do que isso se você considerar como um país independente. A gente não tem 250 anos. E essa pausa, assim, foi o professor de história tentando fazer matemática, não é legal. O cérebro deu um pequeno bizil aqui. Mas, ainda assim, a níveis da história da antiguidade, não foi o império mais longevo que existiu. Mas teve o seu impacto, porque foi um dos, se não o primeiro império. E aqui nós temos uma estátua de bronze representando um rei acádio, possivelmente em Sargão o Grande, presente no Museu Nacional do Iraque.
Vamos falar agora dos Amoritas, o primeiro império babilônico. Os Amoritas, também chamados de Antigos Babilônios, originários do deserto árabe, estabelecem a cidade da Babilônia. Em torno de 1800 a.C., Hammurabi, rei da Babilônia, unifica a região sob o seu comando. Babilônia se torna um dos maiores centros urbanos do mundo, constroem grandes monumentos arquitetônicos. Então a Babilônia ela é provavelmente uma das cidades, se não a cidade mais famosa da antiguidade. E ela se torna um grande centro, uma grande fonte de cultura na Mesopotâmia. E durante esse tempo do reinado de Hammurabi, muito do que era o Império Acádio é dominado pelos Amoritas, pelos babilônios. Aqui nós temos o monolito de rocha talhada, onde estão as 282 leis do Código de Hammurabi, hoje presente no Museu do Louvre. 282 leis, a níveis de hoje, não é tão impressionante. Nós temos lei que tem mais artigo do que isso. Mas o Código de Hammurabi, ele acaba sendo uma das bases legislativas que influenciam toda a evolução do direito humano. E aqui um pouco mais sobre ele, Código de Hammurabi, um dos primeiros códigos legislativos da história. Estabelece penas para delitos e regulamenta a propriedade. A lei do talião, que talvez você já tenha ouvido, olho por olho, dente por dente. O Código de Hammurabi, a lei do talião, hoje ela pode ser considerada um pouco barbárica. Ela tinha coisas do tipo, se alguém matou o seu filho, mate o filho da pessoa. Se alguém te feriu, você pode ferir a pessoa. Só que antes de existir esse tipo de lei, os conflitos entre pessoas eram resolvidos na base da moralidade individual. Se você fez uma coisa pra mim, eu decido o que eu vou querer fazer com você. Eu vou fazer a justiça com as próprias mãos. A justiça do indivíduo. O que começa a aparecer aqui é a justiça do Estado. E isso cria o que se chama no direito de segurança jurídica. Você sabe que dado ato tem uma consequência. A lei fala, se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Então você já sabe. Não é, se você fizer alguma coisa, aí o seu vizinho decide, é baseado no que ele gosta. Fica um pouco mais incerto. E regulamenta uma série de coisas. Eu imagino que essas 282 leis sejam bastante próximas ao que eles imaginavam que era importante. Dá até para extrair os valores de uma sociedade baseado nas suas leis. E o Código de Hammurabi ele vai ser influente em peças legislativas posteriores. O Império enfraquece e perde o domínio da região em torno de 1600 a.C. A gente vai perceber que existem alguns buracos, porque, por exemplo, se a gente voltar, a gente vai ver que os acádios perderam força em 2100 a.C., mas os babilônios só aparecem em 1800. E agora os babilônios perdem poder em 1600, mas não é logo em 1600 que aparece outro. O que está acontecendo aqui? Eles voltam às cidades-estados. Esses povos continuam atuando, fazendo o que faziam, mas eles não estão agora... A Mesopotâmia não está controlada por ninguém. Ela está separada. Mas, em breve, vamos ver agora quem que vai ser que vai tomar o controle. Assírios. Povo extremamente militarizado. Iniciam o processo de conquista da Mesopotâmia em 1200 a.C. Dominaram também o Egito e parte da Pérsia. Os assírios tiveram um império extremamente extenso. Eles estavam sob o domínio de outro povo, do Império Mitanni, mas os Mitanni, isso a gente não tem como falar de todos, porque aí a gente já está saindo da Mesopotâmia, mas os assírios estavam controlados por um império que estava ao norte. Os Mitanni entram em conflito com os hititas, o que permite os assírios não só declarar independência, mas dominar os Mitanni, os hititas, a Mesopotâmia, o Egito e fazer assim um império militarista que é tão extenso que até os gregos são influenciados, porque os gregos, quando a gente for falar da Grécia Antiga, a gente vai falar de povos como os dórios, os jônios, eles são povos dessa região, um pouco pro
oeste, mas eles são indo-europeus. Eles ficam na região do Oriente Médio e são empurrados mais para a Europa por causa dos assírios. Por quê? Porque eles eram considerados guerreiros brutais e terríveis, povos dominados eram governados com violência e tirania e forçados a pagar altos tributos. Eu não tenho nem coragem de falar tudo que os assírios faziam. Só para dar assim, um exemplo, eles faziam esfolamentos vivos. Então, e em questão de habilidade militar, os assírios foram um dos primeiros povos na humanidade a utilizarem ferro. Eles eram muito bons em metalurgia, então eles tinham muitas armas de ferro. Todos os soldados, a maioria dos soldados tinham equipamento de ferro, que eram superiores aos de bronze. Eles foram os primeiros a ter uma divisão específica de engenharia, especializada em construir escadas para pular muralhas ou pontes para passar por fossos. E com isso eles conseguiam chegar nas cidades, invadir as cidades muito melhor. E eles tinham os carros de guerra deles, que eram muito famosos. O uso de cavalos e de carros de guerra dos assírios colocava eles muito acima de outros povos em nível militar. E aqui nós temos uma representação de guerreiros assírios retornando após vitória. Dá pra ver que eles são bastante imponentes e dá pra ver que eles estão carregando um monte de cabeças, né? Então, não pareciam ser alguém com quem você ia querer brigar. O rei Assurbanipal, governante mais famoso, funda a biblioteca de Nínive. Então, para também não parecer que eu estou falando mal dos assírios, os assírios eram bárbaros, malignos, cortavam as cabeças. A biblioteca de Nínive é um dos principais motivos pelo qual a gente sabe de qualquer coisa que eu estou falando hoje. Porque essa biblioteca continha muito do conhecimento sobre o que estava acontecendo na Mesopotâmia, tanto durante a época do rei Assurbanipal como antes. Então, com isso, o que estava nessa biblioteca nos permitiu compreender melhor o que acontecia na Mesopotâmia. E é uma coisa muito importante. A gente já tinha falado da preservação de artefatos históricos, da preservação de conhecimento histórico. Por exemplo, outra biblioteca importantíssima da Antiguidade, que é mais recente, mas foi destruída, é a Biblioteca de Alexandria. Sabe-se lá o que a gente poderia saber se a gente tivesse tido acesso a essa biblioteca. A gente teve a de Nínive, e com isso a gente sabe um monte de coisa sobre a Mesopotâmia. Infelizmente, nem todas as fontes de conhecimento histórico foram mantidas. A tirania síria causa revolta entre os povos dominados, eventualmente resultando na derrocada de seu império. Essa violência toda dos assírios, pelo visto, funcionou, mas só por um tempo. Eventualmente, as populações sob o comando deles não aguentaram mais. E o que acontece quando um povo ele não tem mais para onde ir, eles não tem como fugir, eles não tem como argumentar, eles não tem como negociar, eles lutam. Se você não pode fazer mais nada, você luta. E no caso, os assírios não conseguiram conter todo mundo querendo brigar com eles. E agora a gente vai falar do último período da Mesopotâmia, que é o segundo império babilônico dos caldeus. Em torno de 612 a.C., os assírios são derrotados pelos caldeus e a Babilônia retoma sua posição de destaque, tornando-se um centro cultural. A Babilônia não só conquista sua independência, mas toma controle de uma boa parte do território dos assírios. Não todo. A Babilônia não chega a controlar Egito, pedaço da Pérsia, que nem os assírios, mas ela chega a tomar um bom pedaço da Mesopotâmia. Império formado pelo rei Nabucodonosor, a quem é atribuída a construção dos jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo. Também nessa época é atribuída, existe a possibilidade da construção do que teria vindo a ser chamado da Torre de Babel, que é descrito na Bíblia. Que, se foi construído nessa época, as chances são era um zigurate e não uma torre. A tecnologia deles de construir uma torre que nem a gente vê em períodos posteriores já não era tão boa. Eles iam provavelmente ter construído um zigurate. Tanto os jardins suspensos quanto a Torre de Babel, nós não temos certeza se de fato existia.
Nós não temos certeza porque não existe nenhuma ruína, nenhum resquício material. Nós temos relatos. No caso da Torre de Babel tem na Bíblia. No caso dos Jardins Suspensos, alguns historiadores da antiguidade descrevem os Jardins Suspensos. Porém, alguns não descrevem. O Heródoto, quando escreveu sobre o reino de Nabucodonosor, não falou nada sobre isso. Ele descreveu o reinado, não descreveu Jardim Suspenso ou Grande Torre ou o que quer que seja. Isso não quer dizer que não exista. Pode ser que esteja enterrado em algum lugar que a gente não achou. O Rio Tigre, ele está hoje em um local diferente. Se eu não me engano, ele está ao leste de onde ele estava nessa época, porque ele foi canalizado, ele foi sendo jogado para outro lugar ao longo de milênios. Então, não é impossível que debaixo do Rio Tigre, que a gente não tem como escavar, porque tem motivos ambientais e de segurança, tenha os resquícios de um jardim suspenso ou de uma grande torre. Mas nós não achamos, não dá para dizer categoricamente que existiu. Nabucodonosor dominou Jerusalém e aprisionou nobres na Babilônia, o chamado cativeiro da Babilônia, descrito na Bíblia. Eu menciono algumas coisas bíblicas aqui, primeiro porque muito do Antigo Testamento acontece exatamente nessa região, mas também que, mesmo de um ponto de vista secular, mesmo você abstraindo completamente da religião, a Bíblia é um documento histórico que pode ser utilizado para se obter uma perspectiva do que acontecia. Isso é o relato de um povo sobre o que acontecia na região em que eles viviam. Claro, vai ter o viés desse povo. A gente tem essa perspectiva que não é a perspectiva, por exemplo, da Babilônia. Mas ainda assim é útil para a gente saber. É uma das peças do quebra-cabeça. Que eu sempre menciono o quebra-cabeça a Bíblia pode ser considerada, mesmo de um ponto de vista secular, uma das peças desse quebra-cabeça. Porque isso é uma coisa, por exemplo, o cativeiro da Babilônia, a gente tem múltiplas indicações que ele realmente aconteceu, porque a gente tem as descrições dos babilônios. A gente sabe que eles de fato conquistaram Jerusalém. Então, eu acho importante mencionar, porque é algo que tem uma influência muito grande no nosso conhecimento do passado de um ponto de vista ocidental. Após a morte de Nabucodonosor II, filho de Nabucodonosor, a Mesopotâmia é conquistada pelos persas, liderados por Ciro II, em 539 a.C. E aí que acaba a história do que a gente chama da Mesopotâmia. Obviamente os povos que existiam lá não desaparecem, eles não foram desintegrados, mas como a Síria... A Síria? Não. O Ciro me confundiu aqui. A Pérsia é em outra região, eles ficam mais para onde estava o Irã. Aí então a Mesopotâmia não é mais de controle de um povo da Mesopotâmia. Então com isso nós vamos seguir. A gente vai estudar a Pérsia depois, mas aí é aqui que a gente encerra a história da Mesopotâmia. Então com isso nós vamos continuar depois. Acho que agora, depois a nossa próxima aula vai ser sobre o Antigo Egito. A gente eventualmente vai passar para outras regiões. A gente não vai ficar só Oriente Médio, essas coisas. A gente vai chegar na Ásia, por exemplo. A gente vai falar de China, a gente vai falar de Índia. Mas a próxima aula vai ser Antigo Egito. E até lá, bons estudos.